Bom, eu agradeço o convite do PET e do DA. É um prazer estar com vocês aí essas 2 noites, oferecendo um conteúdo que, como o Marcelo bem enfatizou, é um conteúdo bastante importante, especialmente para nós da área de negócios, mas para qualquer área que envolve essa manipulação de dados, auxílio aí de planilhas eletrônicas, de números, especialmente para tomar decisão, né, para tomada de decisão, o Excel, ele realmente nos ajuda muito, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí nós vamos já entrar na planilha. Como a gente tem pouco tempo, e é bastante coisa, o conteúdo é bastante extenso, eu até fiz um comentário com o pessoal do PET e do DA para que a gente fizesse outras fases desse curso. Hoje a gente faria, como a turma é grande, é heterogênea, tem alunos de vários cursos, tem profissionais, né, tem docentes participando, eu fiz essa opção por começar de um nível básico para que a gente comece aí a nivelar todo mundo da mesma forma. Mas hoje mesmo espero que a gente chegue em umas funções já bastante interessantes do Excel, tá bom? Deixa eu compartilhar então a minha tela. Eu não estou conseguindo compartilhar, acho que você tem que me autorizar, Marcelo. Sim, agora sim. Então, vamos lá. Bom, cadê aqui o... Estou usando o computador da minha filha, diga-se de passagem, porque o meu é um Mac, né? E é um pouquinho diferente. E aí eu estou apanhando aqui do computador dela. Mas vamos lá, acho que agora deu certo. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Tá tranquilo. Bom, então vamos Sim, lá. dá. Ótimo. Pessoal, podem aí apesar que nós temos aí um público grande, e acho que no finalzinho a gente tem um período aí para discussão, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da explicação, às vezes seria interessante vocês já questionarem, porque como são muitos detalhes na hora que a gente entrar na planilha em si, né, como a gente vai tratar de muitos detalhes, às vezes deixar para o final pode ficar meio fora do contexto aí a pergunta. Valeriana, Então, oi, querido. só mais uma coisa, eu vou estar pedindo para todos estar desligando o áudio, tá bom? Para não ter interferência e não ter nenhum problema. Tá ótimo. Só que aí, no caso das perguntas... Assim, aí pode falar, somente quando Sim, for falar. tá. Porque eu não tô vendo aqui o chat ao lado, então é melhor fazer a pergunta... Eu te aviso também se alguém perguntar, eu estou atento Me aqui. avisa. Você faz a pergunta para mim, combinado. Porque Tá eu bom? acho que fica mais dinâmico do que se eu ficar só falando e a gente deixar essas perguntas para o final, tá? Especialmente, como eu disse, na hora que a gente entrar na planilha em si, que às vezes é muito detalhe, muita fórmula, muito parâmetro ali em cada uma das funções, então às vezes me interromper na hora é melhor. Ok? Valeriana, também tem a opção de levantar a mão. Né? A gente sabe quem levantou a mão primeiro e fica mais fácil de saber quem quer perguntar. Pois é, só que eu compartilhar na tela igual eu estou aqui, eu não estou vendo. Não sei se é por causa da maneira como eu estou... agora aqui eu acho que eu vejo, ó, deixa Mas eu eu ver. estou atento também aqui, junto Você com os está atento meninos. também, você vai me ajudando. Sim. Tá bom, combinado. Obrigada, pessoal. Vamos nos ajudando aí, então. Bom, então, como a gente estava falando, o Excel, né? O que é o Excel? O Excel é uma planilha eletrônica, usada aí especialmente para... Deixa eu ver onde fica melhor eu colocar isso aqui. Um cantinho aqui. Uma planilha eletrônica que é usada para manipulação e análise de dados numéricos. Mas não só isso. O Excel, ele não é simplesmente uma big calculadora
onde a gente pode fazer ali as operações matemáticas básicas, a gente tem condição de fazer análise aí bastante expressivas, inclusive análise estatística, otimização e automatização de rotinas, que a gente faz com as macros, que é como se a gente fizesse uns programinhas dentro do próprio Excel, dentro dentro da própria planilha, né? A gente pode automatizar a rotina de impressão de documento, e várias outras coisas aí. Espero que numa fase mais posterior aí do curso a gente possa entrar nessa parte de automatização de rotinas também, que é bastante interessante. É como se a gente pudesse programar dentro do Excel. Obviamente, quando eu falo aqui, né, em análise estatística, otimização, aí às vezes as pessoas questionam, bom, mas se eu trabalho numa empresa e vou ser ali um analista de estatística, ou se vou tomar decisões com base em dados relacionados à otimização, provavelmente eu vou usar um programa específico para isso, né? Nós vamos ter um pacote de estatística muito poderoso, ou nós vamos ter um pacote de otimização muito poderoso. Sim, isso é verdade. Existem os pacotes de estatística próprios para isso, os de otimização, os de programação matemática próprios para isso. Porém, o Excel nos oferece isso de uma maneira muito intuitiva, uma facilidade de uso muito grande, às vezes diferente desses programas mais robustos. É claro que se você começar a chegar num nível muito alto aí de exigências em relação a essas outras análises, né, que a gente está comentando, estatística, otimização, às vezes você vai precisar, sim, do programa específico, mas o leque, o repertório de coisas que o Excel nos oferece é muito grande. E essa questão da facilidade de uso, dele ter essa interface bastante intuitiva e de ser muito difundido, então, qualquer computador qualquer pessoa que tem um computador, tem um PC, tem um notebook, ela tem o Excel instalado. Ou ela tem o LibreOffice, que tem o Calc, que vai nos oferecer praticamente os mesmos recursos que o Excel oferece. Alguns recursos do Excel não estão disponíveis no Calc, mas a grande maioria a gente tem num software livre, né? Então, essa é a grande vantagem, às vezes, de você utilizar um pacote como esse, né, um pacote como Excel, até para análises mais aprofundadas, não só como uma grande calculadora aí que vai nos ajudar apenas com cálculos básicos, né? E vocês vão começar a perceber isso, quem ainda não tem esse domínio muito apurado aí de Excel, vai começar a perceber isso na aula de hoje mesmo, tá? Bom, deixa eu ver aqui onde nós vamos. Aqui eu coloquei para vocês um desenho, eu fiz questão de colocar esse desenho, da gente não ir para a tela do Excel já imediatamente, justamente por causa das mudanças de versão, por causa das diferenças, às vezes, de sistema operacional. Então, dependendo desses fatores, essa tela inicial aqui, ela pode ter algumas diferenças. Então, eu falei, eu não vou para o meu por enquanto, não, vou usar aqui só um desenho, para a gente não gerar muita confusão. Até por esse motivo que eu comentei com vocês no início da aula, que eu tive que pegar um computador emprestado, porque no Mac ele é um pouquinho diferente, como a grande maioria às vezes usa o Windows, eu falei, deixa eu pegar esse computador que tem o Windows emprestado, para que as coisas fiquem mais fáceis, né, na hora da apresentação. Mas, basicamente, na hora que a gente abre um arquivo em Excel, o que a gente vê? Né? Ele vai ter aqui um local aqui em cima, que é o menu, onde eu vou ter uma série de abas. Aqui ele está, inclusive, em inglês, né? O nosso, quando eu abrir aqui, o nosso vai estar em português. Mas então, eu tenho uma série de abas aqui em cima. Eu tenho aqui as linhas e aqui as colunas. Todas as referências no Excel de células, né? Que são cada um desses quadradinhos, elas são feitas pela interseção da linha com a coluna. Então, às vezes eu falo,
J10 significa que está na coluna J, na linha 10 e assim por diante. Aqui nós temos a barra de fórmulas, aqui a gente tem o botãozinho onde a gente insere funções, e é aqui que a gente tem uma infinidade de coisas que podem ser utilizadas. Eu falo que o Excel me surpreende todo dia, porque a cada dia eu descubro um novo recurso, uma nova função, uma nova maneira, às vezes, até de embelezar a planilha, né? Então, eu sou surpreendida todos os dias aí com novidades no Excel. Mas o que é muito bom é a facilidade de uso. Então, às vezes, você se depara com alguma coisa que você não conhece ou não sabe usar, algum botão, alguma função que você não tem hábito, nunca nem viu, você facilmente consegue ali, intuitivamente, você consegue descobrir o funcionamento daquilo ali, ou você dá um Google ali na hora e você descobre. Hoje a difusão da informação é muito ampla, né? Então, é muito fácil a gente aprender as coisas novas. E eu digo que esse mundo do Excel é gigantesco, então é realmente impossível a gente conhecer tudo o que ele nos disponibiliza. Eu sou fã, né, do Excel, vocês já perceberam. Então, para mim é um prazer dar esse mini curso, mais ainda, porque eu acho que é uma ferramenta extremamente importante e realmente, assim, não só uma ferramenta importante, como uma ferramenta que oferece mesmo muita coisa que a gente usa em níveis gerenciais para tomada de decisão ou para outros fins aí. É tão variado o leque de aplicações que a gente até se perde nos exemplos. Aqui, ó, a gente tem as planilhas, né? Elas ficam aqui embaixo. Aqui, se eu tenho muitas planilhas, eu tenho uns botõezinhos aqui que eu posso movimentar as planilhas. Aqui os modos de visualização da página, e aqui eu aumento o zoom da página, né? As opções de zoom. Então, nós vamos agora já entrar numa planilha, porque eu vou mostrar para vocês alguns atalhos que a gente pode fazer com as teclas Shift, Ctrl, seta, que às vezes são... Opa, essas notícias aqui aparecendo. Às vezes são muito úteis. Então, eu vou entrar aqui na planilha, tá? Conseguem ver? Sim, sim. Dá para ver, sim. Sim? Ótimo. Então, olha só, uma planilha em branco, que eu chamei aqui, depois a pastinha eu chamei de navegando. Esse arquivo, depois não sei como que a gente pode combinar aí, Marcelo, ele pode inclusive ficar disponível aí para download dos participantes, para consulta, né? Porque aí depois, às vezes, rever a aula, acompanhar a aula e ter a planilha, pode ser bastante interessante. Então, eu posso disponibilizar esse arquivo, que eu fiz ele especialmente para esse curso de vocês, tá bom? Então, olha só, por exemplo, nessa abinha que eu abri aqui, que chama Navegando, se eu aperto Shift Seta, então vou mostrar para vocês aqui o que acontece, ó. Ele vai, Shift Seta para a direita, ele vai selecionando células à direita. Shift Seta para baixo, ele vai selecionando abaixo. À esquerda, ele volta para cima, né? Então, o Shift Seta mais a seta correspondente, ele vai me mostrando seleções aí da planilha. Quando eu dou Ctrl Seta, ele vai, por exemplo, Ctrl Seta para a direita, olha o que ele faz, ele vai para a última coluna da planilha. Ctrl Seta para a esquerda, ele volta para a primeira coluna. Ctrl Seta para baixo, ele vai para a última linha da planilha. Olha que tantinho de linha que a gente tem, né? 1.048.576. Isso depende um pouco da versão, mas a gente dá para ver que o Excel, assim, é um programa robusto, dá para a gente fazer bastante coisa. Então, isso com Ctrl Seta. Quando eu aperto Ctrl Shift Seta, eu vou selecionar o local inteiro ali. Então, você Ctrl Shift Seta para a direita, eu seleciono a primeira linha, porque a diferença dele para o Ctrl Seta é que o Ctrl Seta eu vou para a última célula à direita, né? Ctrl Seta para a direita, eu vou para a última célula à direita. Ctrl Seta para a esquerda, eu vou para a primeira célula
à esquerda. Eu faço Ctrl Shift seta, aí eu seleciono. Então, é diferente, né? Ctrl End, eu vou para o final da planilha, mas o final onde tem dado. Então, olha só, eu apertei Ctrl End aqui, ele foi aqui para a célula I10, que é a minha última célula aqui nessa planilha, tá? E aí o Ctrl Home, ele sempre vai voltar para a célula A1, certo? Na maioria dos teclados, a gente tem um terceiro caractere escrito nas teclas, às vezes é aquele caractere do quarto, né? Quarto ano, quinta série. Esse caractere, a gente aciona ele no Excel com a tecla Alt-GR. Então, aqui, por exemplo, no meu caso, o caractere A, né? O Azinho, se eu quero colocar quinta série. Oi? Olha lá. Com Alt-GR e a tecla, eu uso o terceiro caractere que tem na tecla. Vamos supor, olha, eu vou colocar agora os textos aqui. Alt-GR, sexto. Eu tenho outros caracteres aqui que aparecem nesse caso, ó. Parágrafo, tá vendo? Ele aparece aqui também. Isso no meu teclado. Teclado para teclado, isso pode variar, mas eu aciono essa terceira tecla com o Alt-GR. O Ctrl-T, ele vai selecionar a planilha inteira. Então, se eu aperto aqui, ó, Ctrl-T, ele seleciona a planilha inteira, para a direita e para baixo, certo? Aí eu tenho também, por fim, ali o Ctrl-Shift asterisco. Olha o que vai acontecer. Apertei, Ctrl-Shift asterisco, não aconteceu nada. Porque, na verdade, o Ctrl Shift asterisco, ele seleciona uma tabela. Então, eu preciso ter uma tabela. Vamos fazer uma coisa bem rapidinho aqui, ó. Imagina que a minha tabela fosse composta aí desses números. Qualquer lugar da tabela que eu esteja, então, eu estou aqui nessa célula. Se eu apertar o Ctrl Shift asterisco, ele seleciona a tabela inteira, tá? Então, esses comandos, esses atalhos de navegação por meio do teclado, eles podem ser muito úteis. Obviamente, eu posso vir aqui, ó, e selecionar, para vocês aí, vocês não estão vendo diferença porque vocês não estão me vendo, mas, ó, eu estou fazendo a seleção aqui com o mouse, certo? Mas é legal eu saber dessa opção de que eu, estando aqui dentro da tabela, em qualquer lugar dessa tabela, se eu apertar o Ctrl Shift asterisco, a tabela é selecionada de uma vez só, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora, certinho. Tudo bem. Bom, nós vamos agora aqui para uma outra parte bem básica, antes de começar a mexer com as funções, nós vamos aprender aí, ou rever, né, reforçar essa questão de adicionar pasta, remover, ocultar, recortar, colar, exibir. Então, veja bem, eu posso entrar aqui, ó, coloquei aqui nesse Basics aqui para eu não me perder, olha só. Renomear pastas. Eu venho aqui com o botão direito na pasta, eu vou mudar o nome, então, dessa pasta Basics aqui, renomear para básica, tá? Ok, renomeei. Eu posso adicionar uma pasta, posso adicionar por aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, eu vou inserir uma planilha nova. Eu também posso clicar com o botão direito aqui e clicar com o botão inserir, que eu também consigo inserir uma pasta nova, excluir da mesma forma. Botão direito, eu consigo excluir essa pasta. Eu consigo mover essas pastas aqui com o mouse, ó, para onde eu quiser. Aquela pasta Plan 9 que eu acabei de criar, eu movo ela aqui para qualquer lugar da minha navegação, tá? Vou excluir ela aqui também. Eu consigo ocultar e reexibir pastas também aqui por meio dos comandos ocultar e reexibir, né? Às vezes alguma pasta adicional que você criou aí só para apoio, mas você não quer que as pessoas visualizem, você pode ocultar e reexibir. Que mais? Quero mostrar uma coisinha aqui interessante dessa parte do recortar e copiar. Todo mundo conhece as funções Ctrl+X, Ctrl+,
Ctrl+C e Ctrl+V, né? Imagine, então, funciona do mesmo jeito no Excel. Eu tenho aqui, 1, 2, 4, 5 e 8. Uma sequência de números. Se eu seleciono e pelo teclado digito Ctrl+C, todo mundo sabe que ao digitar Ctrl+V, esses números vão ser copiados aqui para onde eu tiver selecionado. O Ctrl+X, ele recorta, né, a seleção e copia ela para um determinado lugar, assim como funciona nos N outros programas aí da Microsoft ou até similares. Agora, a gente tem uns colares especiais aí do Excel que são bastante interessantes, esses que eu queria comentar com vocês, porque já começa aí a mostrar a utilidade, a facilidade com que a gente pode fazer certas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, esses números estão escritos aqui em coluna, né? Eu tenho 5 linhas e os números estão dispostos em uma coluna. Eu quero copiar esses números, só que eu gostaria que eles ficassem dispostos em linha. Então, se eu der o Ctrl+C, eu sempre vou usar o Ctrl+C para copiar, tá certo? E aí, eu entrar aqui no colar especial e escolher a opção transpor, que eu tenho aqui, ó, ele vai, deixa eu só escolher o local aqui, eu vou colocar o local para onde eu vou copiar aqui, ó, e vou pedir para ele colar especial transpondo, ou seja, ele vai transformar essa coluna numa linha. Então, isso aí já é um recurso, às vezes, bem bacana, de repente você está com uma tabela onde você quer mudar a linha para coluna e vice-versa, você usa esse colar especial e vai lá no transpor. Uma outra coisa bem bacana que tem aí nessa parte do colar especial é que a gente também pode fazer operações matemáticas de uma forma muito rápida usando o colar especial. Ó, vou colocar esses números aqui embaixo para a gente relembrar quais são os números originais. Então, esses aqui, ó, vão ser os nossos números. Esses aqui são os números originais, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, imagine que isso aqui sejam os preços, eu sou dona de uma mercearia, e são os preços aí de alguns itens, R$1, R$2, R$4, R$5, R$8. Eu vou subir os valores aí das minhas mercadorias em 20%. Então, eu deveria multiplicar todos esses números por 20%, 1 a 1, né? Se eu uso uma opção do colar especial, que eu posso fazer uma operação matemática de uma vez só, isso pode me facilitar. Então, eu venho aqui, ó, Ctrl+C, no número que eu quero fazer a operação matemática nos outros. Aí eu vou selecionar todo mundo aqui, vou lá no colar especial e vou optar aqui, ó, por operação. Então, eu quero multiplicar, porque eu estou aumentando os meus preços em 20%. Eu vou optar por multiplicar, esses números vão ser multiplicados por 1,2 imediatamente, ó, todos juntos. Eu não preciso multiplicar 1 a 1, tá certo? Esses eram os originais, então aqui dá para ver que a multiplicação foi feita por 1,2. Posso fazer o contrário. Não, agora eu vou fazer um desconto, uma promoção de 20%. Eu quero dividir esses números aqui, na verdade, por 1,2. Então, eu vou vir aqui, ó, no colar especial e vou marcar divisão. Ele vai dividir todo mundo por 1,2, certo? Então, essa é uma função, às vezes, que é bastante útil para a gente fazer operações matemáticas aí de uma vez só, usando o colar, né? O colar especial, no caso. Tem vários outros aqui, depois vocês podem dar uma passeada, mas geralmente os que eu mais gosto, que eu mais uso, né? Estou tentando explicar para vocês aqui o que eu mais uso, o que eu acho mais útil, é o transpor, que é esse que vai transformar a coluna numa linha ou vice-versa, e esse das operações, né? Obviamente tem uns que são muito úteis, você precisa colar às vezes só valor, só formato, mas esses já são mais tradicionais. Estou mostrando só os que são um pouco diferentes, aí não são
a gente não está muito acostumado a ver. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Qualquer coisa me parem, tá ok? Porque às vezes eu... Certinho, professora. Tá ótimo. Então, agora nós vamos começar efetivamente a manipular aqui os dados em uma planilha. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Imaginem que eu trabalho numa empresa onde, onde é gerado um relatório gerencial para controle de funcionários, mas ele é gerado dessa forma aqui, ó. Ele não é gerado bonitinho, na forma de uma planilha, na forma de uma tabela, ele é gerado nesse formato de texto. Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui no meio desse relatório, eu vou clicar aqui na célula D11. Ó, toda hora aparecem essas notícias. Eu clico aqui na D11, tá vendo aqui na barra de fórmula, ó? Não aparece nada. Por quê? Porque não tem nada aqui na D11. O dado, na verdade, ele está aqui, ó, na A11. Só que ele está seguido. O que é esse 85642? Gustavo Oliveira, analista júnior, Uberlândia, 47, 176, 180, 220. O que é isso? Deve representar alguma coisa. Se eu vier aqui, ó, na linha 4, eu verifico que a sequência desses dados é matrícula, nome, cargo, cidade, valor por hora, aí vem janeiro, fevereiro e março. Eu não detalhei aqui, mas eu quis dizer que são as horas que cada um desses funcionários trabalhou em janeiro, em fevereiro e em março, ok? Então, aí eu falo, poxa, como que eu vou, né, trabalhar com esses dados? O que eu vou fazer com tudo isso aí? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é converter, transformar esse arquivo aqui, né, esses dados que estão em formato de texto, nós vamos transformar ele em tabela. Então, vou vir aqui, ó, vou selecionar apenas a coluna A, vou vir aqui no meu menu dados. Isso pode variar de versão para versão, tá, pessoal? Às vezes tem uma leve variação, às vezes está em outro menu. Eu posso também, isso aqui, ó, que está aqui em cima, é chamada de barra de acesso rápido. Eu posso colocar aqui o que eu quiser. Se eu usar muito, por exemplo, essa função de transformar texto para coluna, eu posso arrastar ela para cá e ela fica aqui para mim como se estivesse na barra de acesso rápido, tá? Então, isso aqui a gente personaliza. Bom, então eu vou transformar esse arquivo TXT, né, que foi gerado lá para controle dos funcionários, eu vou transformar ele em uma tabela, texto para colunas. Existem duas maneiras de fazer isso. Ou eu vou optar aí por largura fixa, geralmente, nesse caso não vai funcionar, porque eu teria que ter um espaço, ele teria que estar mais alinhadinho, e aí ele mesmo, o próprio Excel colocaria as separações aí em colunas para nós, ou eu vou optar aqui pelo delimitado, que vocês podem reparar, é bem fácil de perceber aqui, que os dados estão separados por meio de alguma coisa aqui. O que é? A matrícula, o nome, o cargo, o que está separando cada um desses parâmetros aí? Vírgula, né? Então, eu vou lá nesse, ó, você viu que aqui no delimitado ele ainda fala, ó, separado por caracteres como vírgulas, tabulações. Desculpa, onde você clicou para chegar nessa tela, Valéria? Aqui, ó, eu cliquei aqui, ó. É que eu falei, às vezes, dependendo do computador, isso pode estar diferente, né? Pode estar diferente. Tá. Você está com o seu aberto? Não, então, é porque eu estou tentando acompanhar aqui no meu, só que na hora que eu fui abrir o meu, você clicou em algum lugar, no lugar exatamente aí, eu não vi. Tá parecido com o meu aqui? Você tem o menu? Tá sim. Então, aí deve ter aí, ó, texto para colunas. Texto para colunas, achei. Pronto, fechou. Obrigado. Imagina. Então, ó, na hora que eu clico aqui em texto para colunas, ele vai me dar essa opção.
Como aqui eu já percebi, e geralmente esses arquivos TXT, eles têm essas características, eles separam, né, os campos por meio de vírgula, ponto e vírgula, ou algum outro caractere, né? Eu vou optar por esse delimitado. Vocês vão ver o que vai acontecer, então, na hora que eu avançar aqui, ó. Já está até marcado aqui vírgula, poderia não estar. Olha só, por exemplo, se tivesse marcado outra coisa aqui, tabulação. Olha, viu que ele não... Vocês estão vendo essa pré-visualização aqui, ó? Marcando o delimitador como tabulação, ele nem separa, porque ele não entende, não é por tabulação. Ah, é ponto e vírgula? Não, não é ponto e vírgula também, é vírgula. Então, eu vou marcar o delimitador como sendo uma vírgula. Aí, ele já me mostra aqui, ó, como vai ficar essa pré-visualização, tá certo? Ó, porque tá bem separadinho, tá tudo organizadinho por vírgula mesmo. Então, na hora que eu avançar ou concluir, ele já vai mostrar para mim as coisas bem diferentes daquele primeiro formato. Ó, a matrícula agora está aqui na coluna. Lembra quando a gente vinha aqui nessa coluna A, já vinha todo mundo de uma vez? Agora aqui só está a matrícula. Na coluna B, só está o nome do funcionário. Na coluna C, o cargo. E assim por diante, tá? Só que essa planilha ainda está muito feinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu anotei umas coisas aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês. Eu queria ter feito de outra forma aqui para... Bom, vou fazer... Ó, é porque eu ia... Isso aqui fica me atrapalhando, peraí. Onde que eu ponho isso aqui para isso aqui não me atrapalhar, hein? Vocês ficam vendo isso aí também? Esse negócio aqui, ó. Vendo o quê? Não, vocês... nada. Ah, não, é porque para mim fica parecendo uma barra preta aqui com os comandos, sabe? Não, aqui não aparece nada para nós, não. Ah, eu estou tentando tirar ela daqui. Deixa eu ver se eu desligo. Não sei não. Deixa ela aqui no cantinho. Achei que vocês também viam aqui, por isso que tem hora que eu falo, deixa eu tirar daqui, vocês devem falar, ué, não sei o que ela está dizendo. Olha só, eu tinha anotado aqui para falar para vocês que a gente pode, o que eu ia fazer, na verdade, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fazer, ó, diferente, ó. Eu vou duplicar, Tá difícil aqui, hein? Pera lá. Isso aqui eu posso dar a desculpa que é o computador da minha filha, né? Olha só, ao invés de fazer aqui nessa pasta, eu vou duplicar essa pasta, porque eu já vou ensinar mais duas coisas para vocês. E a gente acha que às vezes essas coisinhas são bobas, mas são coisas que no dia a dia tornam a planilha da gente mais organizada, é útil para a gente. Se não fosse, eu não acho que eu não usaria e não estaria passando para vocês, né? Então, olha só, se eu clico aqui com o botão direito em cima da pastinha, pera lá, voltei ela, né? Vocês viram que eu voltei ela para o normal. Eu vou duplicar essa pasta, olha aqui, ó. Eu clico aqui em mover ou copiar, isso, e aí eu vou criar uma cópia dessa pastinha relatório de sistema. Por quê? Porque eu quero manter a original. Isso aqui é um relatório lá que o pessoal do RH gerou para mim. Eu não quero mexer nessa pasta, eu quero manter a original. Então, eu vou duplicar uma, viu? Ele chama de relatório de sistema 3 aí, porque eu já dupliquei isso aqui uma vez. Agora, eu vou alterar o nome aqui dessa pasta. Eu vou mudar o nome aqui para análises, certo? E eu vou colorir essa pastinha original aqui, ó. Eu vou colorir essa pastinha com uma outra cor para eu lembrar que ela era a planilha original. Olha só, tá vendo? Eu posso colorir a pastinha de outra cor. Posso colorir essa aqui também de, sei lá, quero colorir essa de amarelo. Enfim, eu posso dar cores diferentes aqui para as minhas pastas, de acordo com o que eu quero organizar, ou sei lá, verde para mim vai significar meta, o análises aqui vai significar outra coisa, enfim, as cores podem ter algum significado aí na operação aí do seu negócio, né? Então, eu posso fazer isso como uma forma de organizar melhor a minha planilha. Então, vou fazer de novo aqui o que a gente tinha feito.
porque eu mudei, né? Eu mexi. Bom, ok. Agora sim. Só que a gente ainda está com uma planilha muito feinha, né? Apesar que, assim, o mais importante não é a beleza, é bom as coisas estarem, pelo menos, organizadas. Então, eu vou começar por alterando aqui, ó, a parte de formatação. Eu vou mudar aqui os títulos da minha planilha, eu vou colocar em negrito, vou mudar a fonte. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou alinhar. Isso aqui tudo igual a gente faz em outros programas também, ó. Alinhar posso alinhar à direita, alinhar à esquerda. Vendo que as coisas estão meio estranhas aqui, ó. Vou melhorar essa apresentação aqui. Existem várias maneiras de eu aumentar o tamanho da linha, o tamanho da coluna. Se eu vier, por exemplo, nessa coluna C aqui, ó, que eu estou vendo que as coisas estão... não está aparecendo o nome inteiro. Se eu vier aqui, ó, quando o mouse estiver com esse formato aí e eu der 2 cliques, ele vai aumentar para o tamanho necessário para cada campo. Ó, eu dou 2 cliques, ele aumenta aí o que for necessário para cada um dos campos. Só que às vezes se aumenta, as coisas ficam meio desproporcionais. Então, às vezes é mais bonitinho a gente fazer uma outra coisa na hora que a gente está formatando. Então, olha só, vou deixar ela pequenininha assim, ó. Só que eu vou selecionar todo mundo aqui, dessa que parece que é o maior campo, e eu vou usar uma função aqui em cima, que está aqui nessa função de alinhamento, que se chama quebrar texto. É esse ícone aqui, ó. Esse ícone quebra o texto automaticamente. Então, o texto não está aparecendo, não está totalmente visível na célula. Na hora que eu aperto aqui, ó, ele quebra o texto automaticamente e já engorda a linha, já aumenta o tamanho da linha, tá? Tá feio ainda, quero colocar ele centralizado. Vamos quebrar o texto aqui desse nome também, para a nossa planilha ficar bem bonitinha para a gente, porque a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Ó, vou quebrar o nome aqui, eu posso diminuir. Eu sempre gosto de padronizar o tamanho das colunas e das linhas. Então, eu vou vir aqui, ó, porque como eu disse para vocês, eu posso fazer isso individualmente, uma a uma, ó. Aumentei bastante o da... Quer dizer, essa aqui pode ficar bem pequenininha. Essa aqui, né, a gente tinha aumentado bastante, as coisas podem ficar assim. Mas eu geralmente gosto que as colunas fiquem de um tamanho uniforme. Aí eu seleciono todas elas de uma vez, vou com o botão direito, largura da coluna. Não, aparece em branco. Que largura que eu vou pôr? Chuta um valor aí, 10. Vamos ver o que acontece com o valor 10. O importante disso aqui é que todas vão ficar com o valor 10. Mas vamos ver como fica esse visual. Deu certo? Olha, aqui ficou ruim, ó, a coluna do cargo. Então, vamos pôr um pouquinho mais, vamos pôr 13. Na largura da coluna aqui, a gente vai colocar 13. Ficou muito, né? Eu tenho um pouco de toque com isso, então tenham paciência. 12. Ficou mais bonitinho? Não, não deu. Olha o assistente administrativo aqui, ó. Largura da coluna, 13. Tem que ser 13 mesmo. Tá? Aí, eu vou colocar todo mundo centralizado. A gente já sabe selecionar a tabela inteira, né? Para não precisar fazer isso aqui, ó. Olha a confusão que fica na hora que eu vou tentar selecionar com o mouse, tá vendo? A gente já sabe fazer isso. A gente aperta Ctrl, Shift, asterisco, a tabela seleciona rapidinho, uniforme. A gente precisa ter muita coordenação motora para selecionar com o mouse, ó. A gente acostuma também, mas é muito mais fácil você clicar em qualquer lugar da tabela e apertar o Ctrl, Shift, asterisco, que ele seleciona a tabela inteira. Eu quero deixar todo mundo aqui, ó, com o alinhamento centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Porque eu também faço aqui esse alinhamento, o alinhamento tanto horizontalmente como verticalmente. Ainda tem uma coisa me incomodando, que é o tamanho da linha, que a linha,
ela tá tudo desigual, tá vendo? Essa linha aqui tá bem menor que essa, vamos padronizar. Vamos ver que tamanho que tá essa linha aqui, ó. Eu clico em cima dela, vem aqui, a altura da linha. Tá 31,2. Eu vou mudar para 32, vou mudar todas para 32, menos a primeira. Ah, vai a primeira também. Aí eu não usei o Ctrl Shift, porque daí, apesar que se eu selecionasse, ele ia fazer, mas eu preferi selecionar todas as linhas, ele vai selecionar até o final. A altura da linha, eu vou colocar 32 para todo mundo, certo? Ao tanto que nossa tabela já está ficando mais bonitinha, né? Vamos ver o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui. Ah, eu posso, por exemplo, optar por não exibir uma determinada coluna ou uma determinada linha. Também clico com o botão direito, esse botão direito do mouse no Excel, ele faz praticamente tudo. Então, se eu clico com o botão direito aqui, ó, eu posso ocultar essa coluna. Viu que sumiu a coluna E daqui? Aí eu quero voltar a apresentar a coluna E, eu posso reexibir essa coluna. Posso fazer essa mesma coisa com as linhas, tá certo? Eu ainda quero colocar uma borda aqui para ficar bem bonitinho, ó. Vou colocar uma borda. Viram onde que eu fui aqui para colocar a borda, né? Aqui, ó, todas essas ferramentas aqui, elas são de formatação, todas esses ícones aqui iniciais. Então, ó, coloquei uma borda bonitinha, vou colocar inclusive uma corzinha aqui, para a planilha ficar bem aí agradável e visual. Olha aqui, vamos voltar no relatório original e já vamos ver o que nós já fizemos aí. Tanto que a nossa planilha já ficou mais apresentável. Apesar que não, ó, como é que é? Aqui aqui, ó. Tanto que ela já está mais bonita. Apesar que, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente não vai apresentar essa planilha. Nós vamos apresentar gráficos, as análises provenientes dessa planilha. Mas até para a gente trabalhar, é muito melhor que a gente tenha uma coisa organizada, visualmente interessante, para até facilitar a visualização do que a gente tem, tá? Bom, ainda tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês nesse sentido. Aqui, ó, eu vou pegar esse relatório, que é o título, eu vou... Porque tá vendo que ele está aqui na célula 1? Se eu venho para cá, ó, ele não está aqui. Eu vou mesclar essa informação ao longo aqui, ó, de todas as células até a coluna H. Tem um botãozinho aqui que é o mesclar. Se eu clico aqui, ó, em mesclar e centralizar, ele vai tirar as divisões da tabela para a gente, tá? Vai tirar essas divisões de tabela e vai levar o texto para o centro. Olha lá. Agora virou uma célula só, não tem divisão, tá vendo? Apesar que aqui a divisão existe, continua sendo A, B, nessa linha, esse texto está mesclado. E aí eu também vou dar uma embelezadinha nele aqui, vou colocar ele um pouco maior e vou mostrar para vocês a diferença do que a gente fez, que é o mesclar e centralizar, com esse, por exemplo, aqui, esse mesclar através. Olha só, na hora que eu uso mesclar e centralizar, automaticamente ele mescla e centraliza o texto, como o próprio comando diz. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto do Excel, porque é muito intuitivo, né? O que é mesclar? Fica até assim, é até pleonasmo explicar, né? O que é mesclar e centralizar? Ele mescla e centraliza o texto. Aí o mesclar através, que às vezes pode ser menos autoexplicativo, ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse texto aqui e eu vou usar o mesclar através. Eu vou dar um Ctrl X nele aqui e vou jogar ele o quê? Para essa célula, ó. E vou usar o mesclar através. Olha o que ele vai fazer. Ai, o que aconteceu? Deixa eu copiar. Ele já mesclou, na verdade. Vou fazer diferente aqui, então. Peraí, para mostrar para vocês. Está separado. 3 células. Eu vou copiar ele para cá primeiro. Copiar ele para cá.
Ixi, pera lá. Copiei. Copiei, aparentemente não precisaria mesclar esse aqui, ó, porque tá cabendo, ó, mas são 3 células, tá vendo? O que eu quero mostrar para vocês com mesclar através é que se eu seleciono essas 2 células aqui e uso mesclar através, ele não vai centralizar, apesar que aqui não deu para ver muito bem isso, porque ele está ocupando as 2 células inteiras, mas o mesclar através, ele não vai levar o texto para o centro, ele vai manter o texto na mesma formatação original, ok? Isso são detalhes. Agora a gente começa uma parte que é mais interessante aí de formatação dos números. Por exemplo, esse valor por hora é dinheiro. Então, eu posso vir aqui, ó, e ao invés de deixar ele no formato geral, eu vou transformar ele em moeda, reais. Posso transformar todo mundo de uma vez, mas eu não fiz isso para mostrar uma outra função que é bem bacana para vocês, que é esse pincelzinho aqui de formatação. Às vezes eu posso até estar falando muita coisa que vocês já sabem, porque vocês são craque em um monte de coisas, mas eu estou falando porque acho que um ou outro aí, nós estamos com 108 participantes, um ou outro pode ser que não conheça a função, mas imagino que muitos conheçam. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar essa célula aqui selecionada e vou escolher esse pincelzinho aqui, ó, que chama pincel de formatação. Quando eu uso esse pincel de formatação, o que que acontece? Eu copio esse formato como se fosse para a área de transferência. É um Ctrl+C do formato. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo que o cursor do mouse mudou? Tá aparecendo um pincelzinho agora, ó. Eu venho aqui, ó, e ó, vou arrastar para todo mundo até lá embaixo. O que que ele vai fazer? Ele vai mudar o formato de todo mundo. Ele vai copiar o formato dessa célula aqui para as outras células que eu selecionar. Tá certo? Ok, pessoal? Tudo bem até agora? Tudo, professora. Ótimo. Então, a gente já fez um monte de coisa, converteu o texto em tabela, já fizemos várias coisas aqui da formatação, que eu nem voltei aqui para vocês, essa apresentação também deixo disponível para vocês verem as coisas que a gente está fazendo. Ó. Nós formatamos a pasta, nós formatamos texto, nós formatamos número, célula, tamanho de linha, o pincel de formatação, nós só não fizemos esse ajuste para impressão, depois vou mostrar para vocês. Vamos agora mexer com filtros, e depois nós vamos para a parte de congelamento de painéis. Filtro é uma coisa bastante interessante. Vamos voltar lá para a planilha, então, para a gente fazer alguns filtros. Se eu venho aqui, ó, e seleciono essa minha linha aqui de título, cabeçalho, aqui no finalzinho aqui, ó, dessa página inicial, eu estou dentro de página inicial, dentro do menu página inicial. Aqui no finalzinho eu tenho um classificar e filtrar. Na hora que eu entro aqui, ó, e escolho filtro, automaticamente ele vai criar esse monte de janelinha aqui, ó, onde eu posso agora, por exemplo, olha, vocês viram que eu tenho cidade Uberaba e Uberlândia? Bom, eu quero ver só os funcionários de Uberlândia. Eu criei o filtro, eu venho aqui então agora e vou tirar a seleção de todos e vou escolher só Uberlândia. Olha lá, agora sumiu Uberaba, ó, tem só Uberlândia. Quando ele está filtrado, além de aparecer esse ícone do filtro aqui, ó, o número a cor do número aqui das linhas, ela fica diferente. Viu que ficou em azul? Não sei se está dando para ver bem aí a definição. Mas ela fica com uma cor diferente, além de aparecer o filtro aqui, tá? Se eu quero tirar o filtro, basta eu vir aqui, ou selecionar tudo de novo, ou limpar filtro de cidade. Limpou o filtro da cidade. Eu quero ver só os cargos de analista sênior. Então, eu vou tirar a seleção toda e vou selecionar só os analistas sênior aqui. Ó, eu só tenho 2 analistas sênior, o André e a Camila, e os 2 estão em Uberlândia, certo? Eu posso fazer isso para visualização, por enquanto, tá?
Esse é um filtro, é um tipo de filtro que eu costumo chamar de filtro geral. Tem uma outra maneira de fazer o filtro que eu vou mostrar para vocês, porque sempre tem várias, ó, para tirar o filtro, eu vou lá no mesmo lugar. Lembra que aqui eu coloquei o filtro, esqueci como é que chama isso aqui, os menus suspensos aparecem. Se eu venho aqui e tiro a seleção, o filtro sumiu, os menus suspensos aí desaparecem. Então, essa é uma das maneiras de fazer o filtro, que eu chamo de maneira geral, nem sei se é esse mesmo nome que o pessoal dá para isso. Mas aí tem uma maneira que eu chamo de individual, particular, que é assim, ó, eu quero filtrar só os assistentes administrativos. Eu venho aqui, ó, na célula, qualquer uma, porque eu tenho esse assistente administrativo, eu tenho mais um aqui para baixo, ó. Então, eu venho em qualquer célula onde tiver um assistente administrativo, e aí eu vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui, ó, filtrar por valor da célula selecionada. O que ele vai fazer? Olha lá, ele criou o filtro de uma vez e já filtrou só os assistentes administrativos. Então, é quase que ele faz duas tarefas de uma vez só, porque aquele que eu expliquei para vocês primeiro, você precisa criar o filtro e depois ir procurando quem você quer em cada uma das colunas, né? Esse aqui faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? E tem uma outra maneira bem legal de fazer o filtro, que é assim. Por exemplo, fala aí, para vocês participarem um pouco aí comigo, para eu ver se vocês estão aí. Vamos supor que a gente vai fazer um filtro de cargo e cidade, para eu explicar essa outra maneira para vocês. Eu vou até tirar aqui. Vamos supor que a gente vai fazer um filtro de cargo e cidade. Vocês viram aqui, tá dando para ver um monte de cargo que tem a cidade é só Uberaba e Uberlândia, aí tem vários cargos. Se fosse para a gente escolher um cargo e uma cidade, fala aí um para mim, para eu fazer o filtro. Boa noite, professora. Analista pleno e Uberaba. Ai, meu Deus, eu conheço essa voz. Pois é, tô aqui. Prazer te ouvir aqui, minha querida. Prazer que bom. Todo meu, professora. Que bom que você está aqui, adorei. Estamos aqui aprendendo e muito. Ai, que eu já bom. aprendi um pouquinho nas suas aulas, é óbvio, né? A gente tem que aprender. Tem mais aluno meu aí? Tem mais gente que já me conhecia aí, aluno meu de PO desse semestre? Se tiver, ó, beijo para todos que estão aí para o 107. Mas fiquei feliz de saber que você está aí, Kátia. Viu que eu sou boa de ouvido, hein? Né? Pois é, foi muito bem treinada, né, com essas aulas aí remotas. Coisa boa. Obrigada, professora, muito obrigada. Obrigada a você. Então, analista sênior Uberaba, né? Nós vamos filtrar, é isso? Isso. Então, tá. Esse é o filtro avançado, é outra maneira de fazer o filtro. Ó, para não ter erro, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar os dois campos que a gente vai fazer o filtro. Então, carga e a cidade. Vou colocar ele aqui num cantinho, tá? Se vocês souberem o tanto que eu tô apanhando aqui para mexer nesse computador, vocês iam ficar com dó. Ó, tá vendo? Ctrl C, Ctrl V. Carga e cidade. Aí, a Kátia sugeriu, então, que a gente pegue analista sênior, né, de Uberaba. Foi isso, né, Kátia? Pode ser. Eu havia dito analista pleno Uberaba, mas está ótimo, que aí pega cruzado, assim. Não, vamos pegar analista pleno, é o que você que manda aqui. Analista pleno Uberaba. Aí a gente vai lá no filtro avançado. Às vezes o filtro avançado não aparece aqui, a gente tem que acionar o menu dados para ele aparecer. Aí aqui no menu dados, ele vai aparecer aqui, ó, avançado, tá? Na hora que eu clico, a seleção da tabela, o banco de dados, o intervalo que ele chama intervalo da lista, ele já aparece aqui, ó, tá? Já está selecionado. Aí eu vou selecionar o intervalo de critérios.
O que é o intervalo de critérios? É isso aí que a Kátia acabou de falar para a gente. Que a gente copiou aqui para o lado, ó. É analista pleno em Uberaba, tá certo? E aí, eu vou pedir que ele copie isso para outro lugar. Então, eu vou marcar aqui, copiar para outro local, copiar para... Vou escolher uma célula qualquer aqui, tá certo? Aí, o que ele faz? Ó, ele vai pegar só quem é analista pleno em Uberaba. Ele vai fazer o filtro e vai jogar ele para cá. Isso aqui, às vezes, é útil se você não quer mexer no seu relatório original. Aí, ele joga isso aqui para o lado, ó, e você vai trabalhar aqui, só com esse filtro que você fez, tá bom? Agora, vocês vejam, ó, analista pleno e Uberaba. Isso aconteceu porque as duas coisas estavam na mesma linha. Agora, olha só o que acontece se eu colocar isso aqui, ó. Diferente dessa forma que eu fiz aqui, eu vou colocar assim, ó. Analista pleno, e aqui eu vou deixar vazio, e vou colocar o Uberaba aqui, e aqui eu vou deixar vazio. Então, olha lá o que eu vou fazer agora. Eu vou lá de novo no filtro avançado, só que agora eu vou ter que mudar o critério, porque agora eu tenho uma linha a mais. Então, ó, mudei o critério e vou copiar para um outro lugar aqui para a gente comparar os dois. Vou copiar para cá, tá? Olha o que vai acontecer. Ele pegou, olha, era analista pleno, cargo e Uberaba cidade. Aqui ele pegou analista pleno e Uberaba. Aqui ele pega analista pleno ou Uberaba, tá? Então, ele pegou todo mundo de Uberaba, independente do cargo, e pegou analista pleno, independente da cidade. Perceberam a diferença? Quando eu coloco na mesma linha o critério, é E. Ele vai fazer a interseção das duas coisas, analista pleno e Uberaba. Se eu coloco aqui analista pleno e deixo a cidade aqui vazia, coloco a cidade aqui e deixo o cargo vazio, ele vai pegar tudo quanto é analista pleno independente da cidade e tudo quanto vai pegar Uberaba independente do cargo, né? Então, olha lá quem que ele pegou agora. Pegou esse aqui que é gerente júnior, mas é de Uberaba. Pegou assistente administrativo de Uberaba. Analista pleno de Uberaba, analista pleno, só que de Uberlândia, certo? Visualizaram a diferença, então? Ok? Tranquilo, pessoal? Essa parte de filtros. Sim, professora. Obrigada, Kátia. Vou apagar isso aqui. Nós que agradecemos. Ah, é porque você sabe que eu tenho trauma, né, de falar sozinha, mas eu já estou superando isso. A pandemia me ajudou a superar esse trauma de falar sozinha nas aulas online. Mas é assim mesmo, aqui seria até difícil, né? A participação de todo mundo, tem bastante gente assistindo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente ver. Tem alguma coisa no chat aí, Marcelo? Marcelo está aí? Tô sim, só um momento. Tem alguma coisa aí? Alguém está me perguntando alguma coisa? Que eu estou vendo que tem 28 aí, não sei se é só... Não ou tem nenhuma dúvida ainda. tem pergunta, não? Não, mas Beleza. se alguém tiver, pode mandar, viu? Se alguém quiser mandar dúvida pelo chat, se alguém quiser me interromper, eu adoro responder perguntas, ok? Mesmo que eu não souber responder todas, eu fico devendo a resposta e respondo depois. Podem me interromper a hora que quiserem. Nós vamos falar um pouquinho agora do congelar painéis, que eu tinha falado para vocês que a gente ia fazer isso, né? Existem várias maneiras da gente fazer esse congelamento de painéis. Eu vou voltar aqui cadê ele aqui? Deixa eu ver, tá diferente aqui. É no... Deixa eu achar ele aqui. Achei. Aqui, ó, em exibição.
Tá aqui, ó, congelar painéis. Então, quando eu clico aqui, ó, em congelar painéis, eu tenho várias opções. Eu posso congelar a linha superior. O que que ele faz quando eu opto por congelar a linha superior? Viu que ele passa um traço aqui, ó, e se eu descer, essa linha superior, ela vai ficar congelada. Olha lá, ó. Mas isso não me adianta muito, né? Porque eu parei de ver o título da tabela, mas eu pedi para congelar só a primeira linha. Ele faz isso direto. De repente, se o seu título aí, se o seu cabeçalho da tabela tivesse aqui, isso aí teria mais utilidade, né? Mas eu vou descongelar. Ele também congela a primeira coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu congelo a primeira coluna, automaticamente, o que que ele vai fazer? Congela a coluna A. À medida que eu ando para cá, ó, vai sempre aparecer, vai continuar aparecendo a coluna A ali para a gente. Uma outra forma de congelar é usando essa guia aqui, ó, de congelamento de painéis, ó. Vocês estão vendo onde tá meu mouse aqui, bem no cantinho, ó? Eu tenho uma guia tanto para congelar a linha, que é essa que está aqui, e eu tenho uma guia para congelar a coluna, que é essa que está aqui. Então, se eu desço isso aqui, por exemplo, até aqui, ó, e vou lá em congelar painéis, ele vai congelar daqui para cima. Agora, na hora que eu descer, faz mais sentido, olha lá, ó. Porque eu continuo vendo o que é o cabeçalho, né? À medida que eu vou descendo aí essa tela. E tem uma última maneira de fazer esse congelamento, que é assim, ó. Vamos supor que eu clique aqui, ó, no André Campos. Se eu clicar aqui nessa célula e pedir para ele congelar o painel, ele vai congelar acima e à esquerda. Ele vai congelar linha e coluna ao mesmo tempo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Viram que ele já passou o traço, ó? Então, ele congela o que está acima da célula selecionada e congela o que está à esquerda da célula selecionada. Ok? Eu vou descongelar. Isso é muito útil, especialmente quando a gente está trabalhando com planilhas muito grandes. Ok? Vamos seguir em frente aqui com a nossa apresentação, então. Agora, vamos começar, então, a falar das operações matemáticas. Primeiro, as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, elas são muito fáceis aí de serem utilizadas. Nós vamos falar sobre a ordem dos cálculos, eu vou só mostrar para vocês, mas é a mesma que a gente usa, ou seja, por exemplo, a multiplicação e a divisão, elas têm preferência na soma e na subtração. Isso, às vezes, dá muita confusão, dá muito erro no Excel. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente pode puxar as fórmulas usando referências que a gente chama de relativa ou absoluta, tem as mistas também. Vamos falar de autopreenchimento e vamos falar de classificação e da função subtotal, tá? Vamos falar dessas, deixa eu ver se está anotado aqui, que aí eu não preciso voltar na apresentação. Ordem dos cálculos, referências relativas, ok. Então, vamos voltar lá na nossa planilha. E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar mais 3 colunas aqui, e vou colocar total pago, pagamento em janeiro. Pagamento em janeiro. Aqui ele perdeu a formatação porque era uma bordinha, né? Tipo assim, minúsculo. Pagamento janeiro. Pagamento fevereiro. E pagamento março. Vamos arrumar essa borda aqui. Então, olha só. Qual que é o pagamento que esse cara aqui, o André, vai receber em janeiro?
o valor da hora dele é 55 e ele trabalhou 176 horas. Toda vez que eu vou fazer uma fórmula no Excel, eu começo com o igual, né? Então, eu vou colocar o sinal de igual. Se eu quero texto a gente digita normalmente. A partir do momento que eu coloco igual, significa que eu vou fazer uma fórmula, tá? Uma soma, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, ó, eu vou pegar o valor da hora desse cara e vou multiplicar com um asterisco pelo número de horas que ele trabalhou em janeiro. Isso vai me dar quanto que ele vai receber aí em janeiro. Vou só formatar aqui para continuar bonitinha a nossa planilha. Bom, então é isso, ó. A célula E5, se eu clico 2 vezes, eu vejo aqui quais são essas células, então eu multipliquei a célula E5 pela célula F5. Existe uma função de autopreenchimento que eu posso puxar isso aqui para baixo até o final da minha planilha, ou só dando 2 cliques ele também faz isso. Ó, deu problema no tamanho da coluna, porque tem gente que ganhou muito aí. Quando eu faço isso, quando eu arrasto, olha só, ele faz a mesma coisa para todo mundo, tá? Isso chama referência. Ele vai pegando as referências de acordo com a sua primeira célula ali. Então, se na primeira célula você multiplicou o E5 pelo F5, ele vai entender, quando você manda copiar, ele vai entender que nessa célula aqui, na célula I6, ele tem que fazer o E6 pelo F6 e assim por diante, tá certo? Da mesma forma que eu fiz para baixo, eu posso fazer também para a esquerda. Olha lá, vamos fazer aqui para a esquerda, vamos ver o que vai acontecer. Nossa, deu diferença em 35 mil. Quem que ele está multiplicando? Olha só, ele arrastou igual, ele entendeu igual. Vocês percebem que aqui, ó, na hora que eu desço, ele vai descendo, linha a linha. Aqui na coluna a mesma coisa. Se aqui eram essas duas células, se eu vou uma coluna para cá, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar 2 colunas. Então, aí, na verdade, ao invés dele multiplicar a hora, o valor da hora pelo tanto de hora trabalhada, ele multiplicou, olha lá o que ele fez. Ele multiplicou as horas de janeiro com as horas de fevereiro, né? Seria uma sorte dele se a pessoa aí que manipulasse aí os dados para fazer o pagamento tivesse cometido esse erro, porque ele ia receber 35.200 em fevereiro. Mas existe uma maneira da gente resolver isso e poder puxar, que é eu travando essa referência aqui do valor da hora. O que significa esse travar? Significa que quando eu puxar, ele não vai deslocar essa célula que eu travar. Quem que eu preciso travar aqui? Se eu estou multiplicando o valor da hora pela hora de janeiro, depois eu vou querer fazer a mesma coisa para fevereiro e depois eu vou querer fazer a mesma coisa para março. Quem que eu vou precisar de travar aqui? Valor da hora. Valor da hora. Eu venho aqui, ó, travar, a gente coloca um símbolo de cifrão antes tanto da linha quanto da coluna. Ou eu posso, de uma vez só, apertar a função FN F4. Aí ele trava, ele já me desenha ali o cifrão, tanto na linha quanto na coluna. Se eu faço esse travamento, copio todo mundo lá para baixo e agora puxo, ó, vai dar certinho, ó. Olha quem que ele pegou agora aqui, ó. Ele manteve, já que eu mandei ele travar essa célula, ele manteve aqui e andou só com a célula seguinte, tá? Aí, a célula, aperta FN F4. Tá, obrigada. Ou você pode vir aqui e digitar o cifrão, mas é muito mais fácil apertar FN F4, né? Sim, obrigada. Imagina. Ah, que eu queria mostrar para vocês a grande confusão, eu até abri essa abinha aqui por causa de uma grande confusão, às vezes, que é feito com esse negócio de parênteses, né, de ordem das multiplicações, das operações matemáticas no Excel. Olha só, quer ver? Vou deixar bem grande aqui para vocês verem. Aqui, ó, o que eu fiz aqui?
2 vezes 2, mais 4 vezes 3, mais 5, mais 1. Então, o Excel, ele também respeita aquela ordem de prioridade que é válida na matemática. Ele primeiro vai fazer a multiplicação. Então, na verdade, ó, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, aí é 16 mais 5 mais 1. Deu 22, certo? Aqui do lado, então, ó, 2, 2, 4, 3, 5 e 1. Aqui do lado, ó, 2, 2, 4, 3, 5 e 1. São os mesmos números. Só que eu coloquei um parênteses ali, ó, fazendo a soma do 3 e o 5. Então, ele também vai respeitar isso, apesar que aqui, quando não tinha parênteses nenhum, pela prioridade aí das operações matemáticas, eu faço primeiro essa multiplicação 3 vezes 4, à medida que eu incluo esse parênteses aqui, ó, o 3 mais 5 vai ser somado antes, e aí o resultado é outro, tá certo? Porque daí vai dar, a primeira coisa que eu vou fazer é o que está dentro do parênteses, então 3 mais 5 vai dar 8, 4 vezes 8 é 32, aí aqui 2 vezes 2, 4, 36, 37. Eu só mostrei isso aqui para vocês prestarem bastante atenção e tomarem bastante cuidado com isso. Né? Eu ministro disciplina de caráter quantitativo, eu vejo isso aqui acontecendo direto, às vezes por displicência, às vezes por não perceber. Então, é muito importante a gente avaliar essa prioridade das operações matemáticas ou ver aí se tem o parênteses, né, que o parênteses, ele está acima dessa prioridade que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Isso foi só um parênteses para a gente voltar aqui para a nossa planilha. Então, tudo bem, agora a gente tem aqui o valor da hora de todo mundo, quanto que eles trabalharam em cada mês e quanto, então, que foi o pagamento, né, o salário deles em cada um desses meses aí. Agora eu vou mostrar uma outra função para vocês que se chama subtotal. Rapidamente eu consigo visualizar aqui na minha tela, igual a gente estava fazendo com o filtro, mas é uma outra maneira que às vezes pode ser mais útil, pode ser melhor aí, mais aproveitada em alguma situação, que é fazer isso aqui, ó. Parece que tá Agora voltou. Para você estava também meio travada a tela? Não, professor. Não? Tudo bem aí? Não, então tá, para mim tinha dado, parece que uma sobreposição de uma linha com uma coluna, mas agora voltou ao normal. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa função aqui, ó, que é a função subtotal, que ela fica aqui no menu dados, ó. Ela fica aqui, ó. Ela é bem interessante. Só que, por exemplo, imagine que eu queira ver os subtotais aí por cidade. Então, eu quero ver os Uberaba e os de Uberlândia agrupados. Então, tem como eu fazer isso rapidamente usando essa função subtotal. A única questão é que essas cidades vão ter que estar ordenadas, porque senão, a cada vez que ele vê uma mudança aqui, ó, ele vai fazer um subtotal. Aí não faz sentido para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é classificar, que é mais uma coisa aí que a gente pode aprender. Eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar do filtro. Eu vou fazer uma classificação personalizada, tá? No mesmo lugar lá onde a gente abriu para fazer os filtros. Eu vou abrir aqui esse personalizar classificação e vou classificar por cidade. Então, ó lá, ele classificou em ordem alfabética, né? Primeiro ele pôs Uberaba, todo mundo de Uberaba, depois que ele veio Uberlândia, tá certo? Então, depois que eu classifiquei, aí eu vou vir aqui no menu dados e vou entrar em subtotal. E ele vai me perguntar o seguinte: bom, você quer que eu faça esse subtotal a cada alteração de quê? Eu quero que ele faça a cada alteração da cidade, porque eu quero que ele junte tudo que é Uberaba e depois junte tudo que é Uberlândia.
Aqui eu posso escolher a função, se eu quero média, produto, eu vou pedir a soma, tá? E aí eu vou querer que ele faça esse subtotal dos pagamentos de janeiro, fevereiro e março, tá bom? Olha só o que ele faz. Então, viram que ele abriu uns negócios aqui do lado, eu vou navegar aqui para vocês verem o que acontece, ó. Uberaba, Uberaba, Uberaba. Chegou no final de Uberaba, ele vai mostrar o subtotal aqui, ó. Tá certo? Depois, ele vai mostrar o subtotal de Uberlândia e depois o total geral. Então, é uma maneira bacana aí de você visualizar rápido os resultados. E aqui do lado, esse 1, 2, 3 que ele coloca, é porque você pode agrupar ou não esses dados. Por exemplo, se eu clico em 1, ele vai me dar o menor grau de agrupamento possível. Na verdade, ele vai me mostrar só o total geral. Se eu clico em 2, ele vai me mostrar, ele vai desaparecer com as outras linhas e vai me mostrar só o total de Uberaba e o total de Uberlândia para os 3 campos lá que a gente selecionou. Ó, o pagamento de janeiro, fevereiro e março. Uberaba, Uberlândia, total. E se eu clico no 3, aí ele abre todo mundo, tá? Existe uma outra coisa aqui que às vezes é interessante falar nessa função subtotal. Olha, se eu estou agrupando por cidade, de repente o nome da pessoa não é tão interessante para mim. Eu estou querendo ver o agrupamento, o subtotal por cidade, então eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer pegar essa coluna do nome aqui e eu vou dar a possibilidade de fazer um agrupamento nessa coluna. Quando eu faço isso, ele abre isso aqui, ó, que me permite, se eu não quiser visualizar, ele me permite fechar essa coluna do nome, certo? Isso não é importante eu ver no momento. Então, ele fecha a coluna do nome. Na verdade, ele te dá a opção de fechar, né? A coluna do nome aqui. Se a gente, por exemplo, faz a opção por... Vamos tirar todos esses filtros aqui que a gente fez e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora mais um aqui, para mostrar essa questão de subtotal. Vamos fazer por cargo. Então, vamos supor, eu tenho que vir aqui, porque senão a cada mudança de cargo, ele vai fazer a alteração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é classificar, quando eu quero fazer o subtotal. Então, eu volto aqui para fazer a classificação. Vou personalizar e vou agora mudar para cargo. Ele vai colocar os cargos aí em ordem. E agora sim, eu vou pedir o subtotal. Agora eu quero o subtotal não mais por cidade, eu quero o subtotal por cargo. De novo, eu vou pedir a soma dos mesmos campos, só para vocês verem. Então, olha lá o que ele faz. Analista júnior, independente da cidade, né? Ó, o salário dos analistas júnior em janeiro, fevereiro e março. Depois ele segue. Analista pleno. Depois, analista sênior, ele vai me mostrar cargo a cargo, os salários aí. Tá muito chato ver isso assim tão detalhado. Não, então clica aqui no 2, ó, que você vai ver só a consolidação por cargo. Então, também são maneiras de visualização que ajudam bastante, às vezes, a gente, na hora que a gente precisa tomar uma decisão ou precisa avaliar o que você quer efetivamente mostrar daquele tanto de dados, porque você não vai chegar, às vezes, numa reunião com o seu diretor, com o seu gerente, com um superior, você não vai chegar lá, apesar que a nossa planilha ficou muito bonitinha, você não vai chegar lá com essa planilha, né? Ele quer gráficos, ele quer as coisas mais visuais, para construir dashboards, para a gente fazer coisas mais visuais. É legal a planilha estar organizada e bonitinha para a gente, né? Para a gente que está manipulando os dados. Mas, obviamente, aonde a gente quer chegar, a gente ainda não chegou. Até amanhã nós vamos mexer bastante aí para a gente ainda chegar no
num nível aí de apresentação visual desses resultados. Tá certo? Vamos ver o que mais temos, então, aqui anotado para hoje. Agora sim. Nós vamos entrar, então... Falamos disso tudo aqui, né? Falei para vocês da ordem dos cálculos, das referências, que é aquela questão de colocar ou não o cifrão, que é o FNF4, o autopreenchimento, cuidado com esse autopreenchimento, que é quando você vai arrastar a célula. Então, cuidado para você ver se as suas referências de célula estão ou não travadas, se precisam estar travadas e se elas estão devidamente travadas, né? E aí a gente viu como fazer classificação. A classificação é útil para N outras coisas, mas aqui eu mostrei para vocês que para a gente fazer o subtotal, os nossos campos precisam estar classificados, né? Porque senão a cada mudança ele vai fazer um subtotal, tá? Ele não é igual o filtro, que ele vai pegar todo mundo ali que é analista pleno, ele vai olhando linha a linha e a cada mudança ali de valor, né, de rótulo daquela linha, ele faz um subtotal. Então, você tem que classificar primeiro. Agora, nós vamos entrar numa parte muito interessante e infinita, que são as funções do Excel. Nós temos funções aí de diversas categorias, eu coloquei elas aqui para a gente. Então, nós temos as funções separadas aí em matemáticas e trigonométricas, estatísticas, funções de pesquisa e referência, funções de texto, de lógica, funções de banco de dados, funções financeiras e funções de data e hora. Dentro de cada categoria dessa aqui, nós temos uma infinidade de possibilidades. Então, como eu disse, eu espero que esse seja o primeiro curso aí de outros que a gente possa compartilhar, né, para que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Para esse curso aqui, que eu estou chamando de fase 1, eu vou mostrar aquelas funções que são muito comuns, muito utilizadas aí para quem trabalha com Excel. Vamos começar falando, deixa eu ver o que eu coloquei primeiro, acho que foi matemática mesmo. Eu coloquei umas matemáticas e umas estatísticas aqui. Então, nós vamos lá naquela nossa planilha e nós vamos usar duas funções matemáticas que são extremamente usadas, que é a soma e a soma CS. Na verdade, a gente tem uma outra função que é a soma C. É a mesma coisa, na verdade, do soma CS, mas esse soma CS você pode trabalhar com mais de um critério, vocês vão entender daqui a pouco. Então, eu nem ensino o soma C, porque esse aqui engloba o soma C. Então, nós vamos ver o soma, nessa primeira leva aí a gente vai ver função soma, função soma CS, é soma Cs, né? Como se fosse soma Cs. Vamos ver média, maior e menor. Então, vamos voltar lá para a nossa planilha. E vamos fazer o seguinte, ó, nesse relatório aqui de análise, nós vamos ir aqui no final dele. Deixa eu congelar esse painelzinho aqui, né? Eu ensinei para vocês e não estou usando. Na exibição aqui. Vou congelar, até aqui só tá bom. Para a gente descer e continuar vendo o título, tá? Então, aqui, ó, nessa última linha, eu vou fazer a soma de todos os pagamentos de janeiro, fevereiro e março. Para a gente usar a função soma, igual a gente vai fazer com qualquer cálculo, a gente tem sempre que começar com o sinal de igual. Tá? Então, a gente vai digitar essa função. Se por acaso você não lembrar do nome da função, você clica aqui, ó, nesse FX, que ele vai abrir... Peraí, deixa eu ver se está dando para ver aqui. Ele vai abrir ou as funções que você usou recentemente, ou você pode selecionar aqui uma categoria, por exemplo, essa está em matemática e trigonometria.
Aí ele vem todas as funções que ele tem dentro dessa categoria matemática e trigonometria, ó. Só para vocês terem uma ideia. De estatística, tem mais um monte. Cada uma dessas categorias tem uma infinidade de funções. Essas de engenharia aqui eu nem coloquei lá para nós, tá? Então, porque assim, na verdade, não são muito úteis aí para essa parte, né, de gestão, de análise de decisão que a gente está, que é mais o nosso foco. Então, se eu não lembrar o nome da função, por exemplo, a função soma, eu lembro. Então, eu sei que basta eu escrever soma, e aqui, ó, se eu lembrar o nome da função, aqui ele me mostra o que é que eu tenho que colocar. Então, eu tenho que pôr os números que eu quero que sejam somados. Por exemplo, imagina que vão ser só 4 números. Eu posso selecionar um a um, ó, e separar por vírgula. Posso fazer isso aqui, ó. Mas, quando é muita coisa, eu vou escrever soma e vou puxar a matriz de dados inteira. Ó, vou pegar todo mundo. Certo? Olha só como que ficou a minha função. Soma, e ele está aqui. E 5, 2 pontos e 29. O que isso significa? Que ele está pegando toda essa matriz linha aí. Toda essa referência de dados. Às vezes, se a gente esquece de fechar o parênteses, ele fecha para a gente, tá? Então, nem dá erro, ó. Eu não fechei o parênteses, ele mesmo fecha para a gente e me dá o resultado. Posso puxar aqui, pessoal? Posso, né? Ó, puxando, ele vai pegar exatamente a soma ali de cima. Aqui também, ele pega exatamente a soma do K5 até o K29. Tá claro? Tudo bem, pessoal? Tá corrido? Querem falar alguma coisa? Hã? Tudo bem. Tudo bem? Meio disparada na corrida aqui, mas é porque para a gente aproveitar e passar bastante informação, né? Agora, olha só, a gente somou todo mundo, né? Vamos ver se a gente quiser, por exemplo, aqui é o salário de todos, mas imagina se eu quero usar um soma C. Viu que tem o soma C e o soma Cs, né? Eles significam exatamente a mesma coisa, só que no soma C, você só pode escolher um critério. No soma Cs, você pode escolher mais de um critério. Então, tanto faz. Eu vou usar o soma C aqui, porque eu vou escolher um critério só. Então, na verdade, quem é a matriz de dados que eu quero somar aqui? Eu vou somar essa mesma matriz, tá? Sem pegar o total aqui, sem confundir e pegar o total. Então, eu vou pegar essa matriz aqui de pagamento. Ele me diz aqui, ó, ele abre aqui para mim o que é que eu tenho que colocar. Eu tenho que falar qual é o critério. Qual que é o critério que eu quero, a matriz, né, do critério que eu quero utilizar? Eu vou separar isso aqui com um ponto e vírgula. E, bom, eu quero somar os salários. De quem, hein? O que vocês querem? Que critério que vocês querem? Somar por quem? Por cargo, por cidade, por valor da hora? Cidade de Uberaba. Cidade de Uberaba. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui. E aí, eu vou dizer que quem eu quero que ele some é quem está em Uberaba. Tá certo? Seleciono aqui ou escrevo. Eu prefiro selecionar para não cair em erro de digitação. Deu 0? O que aconteceu? Peraí. Soma. Deixa eu ver aqui. Tem uns que são diferentes no meu computador e às vezes eu dou essas apanhadas aqui. É bom que eu tenha essa desculpa, né? Mas aqui, será que eu tenho que colocar todo mundo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu usar o soma Cs, que é o que eu tenho mais costume de usar.
eu vou querer todos os pagamentos, né? Só que será que aqui eu não pego todo mundo? Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui como que é. Agora deu. É porque eu quase não uso soma C, acho que soma C deve ser uma sintaxe diferente. Mas ele faz a mesma coisa, tá? Se a gente fosse ele tentar entender, a gente ia entender, mas só para a gente não perder tempo, eu sempre, como eu disse para vocês, sempre uso esse soma C com o S, porque se eu quiser colocar mais um critério, eu coloco. Aqui, ó, em cima, estava o pagamento de janeiro. Aqui, eu só somei a cidade de Uberaba, tá? Ok? Viu que deu diferente? Então, é isso aí que o soma C faz. Vamos ver agora, por exemplo, uma outra coisa que eu quero ensinar a função média, maior e menor para vocês. Vamos ver, por exemplo, qual foi a média trabalhada dessas pessoas em cada um desses meses. Função média, busco todo mundo e descubro que a média foi aproximadamente 176 horas. Ah, tem uma coisa que eu não falei para vocês aqui da formatação de números, que eu posso aumentar ou diminuir o número de casas decimais, né? Aqui, ó, nesses dois ícones que também estão aqui nesses dois botõezinhos aqui que também estão na página inicial, eu posso aumentar o número de casas ou diminuir. Ele faz o arredondamento para a gente, olha lá, ó. Viu que se eu diminuir aqui o número de casas decimais, o 176,96, por exemplo, vai virar 177. Aqui, ó, se eu diminuir mais um pouquinho, esse 197,8 vai virar 198, tá? Então, aqui, ó, eu mexo com esse número de casas decimais. Vamos deixar com 2 aí para deixar padronizado. Então, fizemos o soma C, fizemos a média. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o maior e o menor. Olha só, eu quero saber qual foi o maior, quem foi Existem duas funções muito parecidas, que é o maior e o menor, e o mínimo e o máximo. Vocês já viram essas funções, maior, menor, mínimo e máximo? Já viram, ouviram falar, já usaram? Não, ainda não usei. Não? Então, vamos ver. Já Olha, usei em estatística. usou em estatística? Legal. E sabe qual que é a diferença? Por exemplo, do maior para o máximo? Sabe quem falou que usou em estatística aí? Foi Marcelo ou não? Pelo que eu lembro, será o maior valor daquela coluna ou o menor valor daquela coluna. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. O máximo e mínimo é isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, máximo. O máximo, ele tem um argumento só. É máximo ou só max? Ah, é máximo, mas olha só, umas funções que a gente tem que tomar cuidado, que elas vêm com acento, tá vendo? Então, se eu puser só máximo aqui, provavelmente ele vai dar um erro, olha lá, quer ver? Deixa eu pôr aqui só pra gente, olha só. Não, ele não deu, ele mesmo transformou para máximo com acento. Então, vamos lá. As versões vão melhorando ao longo do tempo. Antigamente, se você não digitava o acento, ele às vezes dava erro na função. Então, se eu pego aí, ó, eu vou pegar máximo aqui das horas trabalhadas em janeiro. Tá bom? Ele vai pegar o valor máximo, 196. Certo? Olha aqui, ó. O valor máximo. Posso pegar aqui para cá também. Ó, em janeiro, quem mais trabalhou 196 horas. Em fevereiro, 220. E em março, 220. Esse é o máximo. E o mínimo? O mínimo vai pegar o menor valor. Que a gente já está vendo aqui que em janeiro. Só porque eu falei, agora ele não corrigiu? Vamos ver aqui. Mínimo.
Mínimo, ó, mínimo A. Ah, é porque ele tem um A. Engraçado. Ah, não, é porque é min. É o min, é só min, tá? Então, min, o valor mínimo, a gente usa a função mínimo. Vocês estão vendo que, na verdade, quando a gente mexe com o Excel, muda de um computador para o outro, muda de um... Às vezes, você vai ter uns atropelos aí, né? Você vai dar umas tropeçadas, como está acontecendo comigo aqui com algumas funções, com onde que está algumas coisas, porque isso muda mesmo de computador para computador. Mas, desde o começo, lá no meu primeiro slide, eu coloquei. As coisas são muito intuitivas e fáceis da gente ir entendendo o que está acontecendo, tá? Então, o valor, esse aqui, ó, é o valor máximo de horas e esse aqui é o valor mínimo, ok? Qual que é a diferença da função máximo e mínimo para uma outra função que chama maior e menor? Bom, parece ser a mesma coisa, né? Máximo não é maior, mínimo não é o menor. Só que na função maior e menor, eu posso escolher qual é a posição desse elemento. Eu quero maior, eu quero primeiro maior, ou eu quero 10º maior, ou eu quero 20º maior. Aqui a gente tem, se eu não me engano, quantos dados que nós temos aqui? Acho que são 25 linhas, né? 25 funcionários. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, que eu quero o maior valor dessa lista. O maior valor. Se eu colocar só isso aqui, ó, maior, deu erro na função. Vocês conseguem ver a telinha de diálogo que aparece aí? Você inseriu o número suficiente de argumentos para essa função? Conseguimos sim. Pois é, então deu erro, não funcionou. Por quê? Porque a função maior, você tem que colocar, na mínimo, vocês lembram, mínimo e máximo, vocês lembram que a gente colocou só a faixa de dados. Na maior, eu tenho que colocar a faixa de dados e eu tenho que colocar assim, ó, eu quero o primeiro maior valor, tá certo? É como se fosse uma sequência. Então, eu quero o primeiro maior valor. Vai coincidir com o máximo, né? Olha lá, coincidiu com o máximo, né? Porque eu quero o primeiro maior valor, tá certo? Agora, olha só, se eu peço o segundo... Deixa eu puxar para todo mundo aqui, ó. Esse negócio do maior e menor vai ser ótimo para eu ensinar outras funções para vocês daqui a pouco ou na aula de amanhã. Ele vai nos dar aí uma oportunidade de ensinar uma série de outras funções que vão encadear aí com essa função maior e menor. Então, vocês viram que a gente pegou o primeiro maior, ó. O primeiro maior bateu com os máximos. Né? Olha lá, ó. Certo? O primeiro menor, o que tem que acontecer? Ele vai bater com o mínimo? Não vai? Estou pedindo o primeiro menor. Então, ele também tem que bater com o mínimo. Aqui, ó. Bateu com esse. Não é isso? Tudo bem? Maior, menor, mínimo e máximo. Agora, veja bem, se aqui, ó, eu peguei o primeiro maior, maior 1. Agora aqui, eu vou pegar o maior 2. Aí, para eu pegar o maior 2, eu tenho que colocar nos meus argumentos a faixa de valores. E aí, eu vou pôr ponto e vírgula, vou pôr o quê aqui? Qual é o K? O K é o késimo valor maior que eu quero saber. Se eu quero saber o segundo maior valor, o meu K vai ser 2 agora. Então, ele vai me trazer o segundo maior valor. O primeiro maior valor é 196. O segundo maior valor é 180. Tá certo? Vamos ver aqui dessa lista aqui, qual que é o segundo maior valor. Olha só, aqui já aconteceu o problema. Que eu queria que acontecesse, porque isso vai dar oportunidade da gente aprender mais uma sequência de funções aí.
Olha aqui para janeiro. Vou marcar essa linha aqui de outra cor, para vocês observarem aqui junto comigo. Na mesma cor, peraí. Tem alguma regra aí que você possa intercalar essas cores aí? Aonde você quer que eu intercalo? Não, Porque tipo aqui, assim, ó, você intercalou manual aí, né? Por exemplo, azul, rosa, azul, rosa. Tem alguma regra que você faça isso automaticamente? tem formatação condicional, a gente vai aprender. Tá, A gente vai aprender. obrigada. Hoje não vai dar tempo, mas a gente vai aprender. A gente vai aprender, inclusive, a colocar ícone para formatar. Vamos supor, eu já estou fazendo propaganda da aula de amanhã, né? Para vocês voltarem. Então, assim, ó, por exemplo, meta alcançada. Aí você põe, sei lá, uma carinha feliz. Meta não alcançada, você pinta de vermelho. Então, a gente pode fazer legal. isso. A gente vai Joia, aprender. obrigada, viu? A gente vai aprender a fazer isso amanhã. Então, espero vocês. Deixa comigo, obrigada. Imagina. Mas vamos... deixa eu só mostrar isso aqui, porque eu fiz manual, igual você falou, né? Eu só marquei aqui manualmente, vim aqui no baldinho, né? Mas amanhã nós vamos aprender a fazer condicional. Agora, o problema que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha o que aconteceu em janeiro. O primeiro maior valor foi 196. O segundo maior valor foi 180. Lindo, ótimo, maravilhoso. Agora, em fevereiro, o primeiro maior valor foi 220. Em fevereiro e março aconteceu isso, ó. O segundo maior valor também foi 220. Por quê? Obviamente, porque se a gente subir aqui em fevereiro, a gente vai ver que 2 pessoas devem ter feito 220 horas. Ó, aqui eu já vi a primeira, Valéria Moraes e Esther Medeiros. Fizeram 220 horas. Então, o segundo maior valor, se eu fizer o terceiro maior valor em fevereiro, também vai aparecer 220, porque é o João Lemer ali, ó. Também fez 220 horas. Vou fazer igual aparece em novela no final, tá? Qualquer semelhança com nomes e fatos e cargos e valores é mera coincidência. Foram nomes totalmente aleatórios, cargos e valores de salário totalmente aleatórios. Então, o maior, ele tem esse problema. Se eu vier aqui fazendo, né, na sequência, vou puxar aqui só para vocês verem, ó. Eu vou fazer diferente aqui, que aí é até bom que eu já vou mostrar para vocês como que a gente resolveria isso sem precisar ficar digitando a função N vezes aí. Olha só, eu vou escrever aqui, ó. A gente já pegou, eu vou pegar os maiores, a gente já pegou o primeiro e o segundo, né? Aí eu vou pegar também o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Eu vou precisar escrever até o 25? Não, a gente tem o auto-preenchimento, né? Se eu clico aqui no 7, ó, e puxo aqui, quando o mouse estiver com esse formato de cruzinha mais sequinha, eu puxo aqui, ó, eu puxo aqui, vem, com o botão direito, ele vai trazer a sequência de valores. Não vai não, professora, tá aparecendo o 7 ali, ele vai copiar tudo o 7. Na hora que eu soltar o mouse, ele vai abrir isso aqui para mim, ó. Você quer somente copiar as células, ou seja, 77777, ou você quer preencher a série? Eu quero preencher a série. Então, aí, ó, ele faz a sequência de valores para mim, tá? Só para mostrar, então, isso aqui para vocês, olha o que eu estou querendo fazer. Aqui a gente fez o primeiro maior e o segundo maior. Agora eu vou fazer o seguinte. A maior, eu vou pegar essa matriz aqui, tá? E ao invés de eu escrever o número 3, eu vou pegar esse número 3 aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso arrastar essa fórmula. Então, quanto mais a gente vai manuseando o Excel e aprendendo, a gente começa a conseguir automatizar mais as nossas rotinas, né? Essa que é a maior vantagem do Excel. Então, aí, ó, ele deu 176. Agora, então, vou perguntar para vocês, posso puxar aqui, já que eu estou puxando o valor K está aqui? Posso puxar aqui para o auto-preenchimento? Eu acho que não, porque não fixou a planilha. Perfeito, perfeito. Então, eu tenho que vir aqui, ó, na minha barra de fórmula e fixar a referência, porque o F25 e F29
ele nunca vai mudar. O E36, não. O E36 eu quero que ele desça, não é? Eu pus ele aqui justamente por isso. Mas o F25 e o F29, eu vou vir aqui, então, ó, FN, F4, FN, F4. Travei, beleza? Agora sim, ó, se eu puxo, ó, olha aqui se eu puxo. Tá vendo? Ó, ele tá pegando terceiro maior valor, quarto maior valor, quinto maior valor, sexto maior. Todos são 176? Que estranho. Ou a professora fez alguma coisa errada, ou, olha só, vamos dar uma conferida? Então, o primeiro maior valor de janeiro era 196. O segundo era 180. Depois, ele falou que do 3... Vamos chegar até o 25 aqui, só para a gente confirmar. Minha coordenação motora com esse mouse aqui tá maravilhosa. Agora deu, né? 19, 21, aqui. Ó, preencher série. Então, eu vou puxar aqui, ó. Pô, ele tá me falando, então, que o primeiro maior valor é 196, o segundo é 180 e depois todos são 176, né? Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ó, em janeiro, ó. Tudo é 176, só tem um 180 e o 196. O resto realmente é tudo 180, ó, 176, tá? Então, a diferença do maior com o máximo é essa. O máximo ele vai pegar o maior e pronto. Independente de você ter dois maiores números, ele vai pegar o maior, ponto final. Não vai te falar quantos que tem, não com essa função. Tem como eu saber isso com outras funções, né? E nós vamos aprender isso amanhã. Como que eu posso driblar essa questão aqui? Porque vocês concordam que gerencialmente isso aqui para mim fica uma informação muito fraca, né? Porque, por exemplo, se eu quero saber... o primeiro maior valor, não, isso aqui é horas, né? O primeiro maior funcionário trabalhou 196 horas, depois o outro trabalhou 180 e depois todos os outros trabalharam 176. Se eu quero, por exemplo, que é o que eu vou ensinar para vocês amanhã, saber o nome desses funcionários, buscar o nome desses funcionários, porque aqui eu estou buscando só as horas que eles trabalharam. Se eu chegar para você e perguntar assim, quem foram os funcionários que trabalharam 176 horas? Eu vou ter que ter um artifício aí, usar um artifício para chegar a esses nomes, já que eu tenho muitos aqui, apesar que a nossa planilha é pequena, mas eu tenho muitos que trabalharam 176 horas, né? Se fosse ali o 180 e o 196, era mais fácil, eu poderia dar um Ctrl F aqui. Nossa, não é igual. Então, onde que eu vou procurar aqui? É no... Página inicial, localizar. Ó, eu vou localizar aqui, ó, e vou pegar um qualquer 196. Vou selecionar aqui onde que eu quero procurar. E vou pedir para localizar. Deixa eu vir aqui mesmo. Localizar 196. Era 196 mesmo? Ó, ele vem aqui e me fala, foi a Esther. Agora, aí o seu gerente fala assim, eu quero os nomes dos que trabalharam 176 horas. De novo, aqui é uma planilha pequena, eu faço essa planilha pequena para curso, porque senão fica muito moroso aí, né? Não rende a coisa. Mas imagine se você tem uma empresa de 5.000 funcionários e você tem 2.000 funcionários que trabalharam 176 horas e você quer usar o Excel para gerar esses nomes. Você não vai fazer um buscar, localizar, igual eu estou fazendo aqui, né? Você pode fazer um filtro, mas amanhã nós vamos aprender, eu não vou começar a falar disso hoje, porque é demorado, amanhã nós vamos aprender a fazer isso.
Só para, assim, dar um gostinho, para a gente ver como que vai ser a continuidade amanhã, deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Por exemplo, eu montei uma planilhinha aqui, ó. Eu montei uma planilhinha aqui, ó. E aí, por meio dessa planilha aqui, amanhã eu vou explicar isso para vocês, como que a gente acha isso, mas é para mostrar para vocês como o Excel automatiza as coisas, né? Então, por meio dessas fórmulas que a gente vai aprender amanhã, que é o CORRESP, que é o índice, o CONTE-C, o concatenar, nós vamos montar aí um relatóriozinho gerencial, onde eu vou conseguir, por exemplo, falar quem mais trabalhou em janeiro, quem menos trabalhou em janeiro, rapidamente, por meio da automatização aqui, ó, com essa pastinha, sem precisar ficar olhando lá na minha planilha original, igual a gente está, deixa eu ver aqui, quem mais trabalhou, quem menos trabalhou, mínimo, mas não. Nós vamos automatizar essas buscas aqui, usando só essa pastinha aqui, ó. Então, por exemplo, a princípio, esqueçam daqui para baixo. Esqueçam daqui para baixo, eu vou mostrar só só aqui a buscar por meio da matrícula o nome do funcionário. Bom, como eu inventei essas matrículas, eu vou olhar aqui e vou pegar uma delas, ó. 4321, tá? É a Kênia Formoso. Matrícula 4321. Eu venho aqui, ó, digito aqui, 4321. Ele vai ter que mostrar aqui na célula F3, Kênia Formoso, tá? E assim como eu fiz essa automatização aqui, para achar por meio da matrícula, vamos pegar outro aqui, ó, 94857. Matrícula 94857. Quem é? André Campos. Então, aqui, pessoal, até hoje, o que a gente fez? A gente embelezou a nossa planilha, a gente deixou ela mais visual, a gente aprendeu alguns comandos aí, colar especial. Só que, assim, até agora, a gente estava num nível, aquele nível que eu falei para vocês, que é bem básico, que provavelmente falei muitas coisas que muitos de vocês já até sabiam. Mas para a gente chegar aqui, eu não podia começar direto daqui, né? Então, aqui a gente vai começar a construir relatórios gerenciais, automatizar, usar todo o potencial que o Excel nos dá, tá certo? Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês por isso. Por exemplo, aí tem aqui, ó, quem mais trabalhou em janeiro. Eu não vou entrar nesse aqui, porque esse aqui é mais complexo, eu vou deixar para amanhã. Ele vai demandar uma série de outras fórmulas aí. Mas ninguém vai ver isso aqui. Ninguém vai ver isso aqui. A pessoa só vai ver que você tem um relatório, né, uma planilha, uma pasta automatizada, que você digita ali. Você quer saber quem mais trabalhou, você vai fazer um comando ali e esse nome vai aparecer para você no seu relatório, tá? Então, isso que é bacana do Excel, a gente conseguir criar algumas rotinas que vão ser muito úteis e que não vão te demandar entrar nesses relatórios, às vezes, gigantes e desgastantes, e ficar usando o localizar para você achar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a Fabiana, deixa eu ver como que ela está nesse mês. Cadê a Fabiana? É porque não estava na planilha inteira. Mas, cadê a Fabiana? Tira daqui. A Fabiana está aqui. Então, deixa eu vir aqui na linha da Fabiana, deixa eu dar uma olhada. Não, nós vamos construir planilhas automáticas que, digitando a matrícula ou digitando algum outro índice, você vai obter uma série de informações dessa funcionária aqui, né? Como eu disse para vocês, essa tabelinha, ela é útil para a gente extrair os dados, mas ela não vai ser uma tabela que vai ser usada para você ter uma visualização rápida, tomar decisão e bater o olho ali, saber construir um gráfico com base nisso. Ela é uma tabela muito grande, com muita informação, que então a gente precisa fazer esses truques aqui que nós vamos começar a aprender amanhã.
tá bom? Porque eu acho que eu já falei demais. Já são quase 9 horas, o Marcelo ainda não me chamou a atenção, mas eu acho que daqui a pouco ele já ia me cortar. E aí a gente dá continuidade amanhã, pode ser? Com certeza, e muito obrigada por enquanto, viu, Valeriana? Prazer, espero... Tá gravando ou não tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem... Eu tô... Marcelo, você tá aí, né? Tô sim. Você quer intermediar aí alguma dúvida? Porque eu acho que a minha hora de fala já acabou, né? No caso, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar falando agora. Fale agora ou cale para sempre? Não, tô brincando. Pessoal, eu vou estar pedindo... Professora, Ah, pode falar. Diga, minha querida. eu quero mandar um beijo para a senhora e para o Marcelinho. Ah, que Kátia. bom. Te Muito amo, obrigada. Marcelinho. Saudade de você. Também amo. Obrigada, professora. Excelente a explicação, bem do básico, como a gente necessita disso. Ai, que Foi bom. maravilhoso até então. Acho que todo mundo vai voltar amanhã, com certeza. Tomara, porque amanhã que a coisa começa a ficar interessante. Como eu disse, eu tinha que dar esse básico, porque é muito heterogêneo, muita gente teve hora aqui que tinha mais de 100, né? Agora a gente está com 95, mas tinha hora que tinha mais de 100. Então, é bastante heterogêneo, e como que eu vou saber o nível de cada um, né? Excelente. Tinha que começar ali do básico, mas amanhã vai ter coisa muito legal. Certo. Obrigada, Gente, professora. eu posso só estar pedindo uma coisa para vocês antes? Valeriana, eu vou estar pedindo para você estar parando de compartilhar a sua tela, para nós Claro. podermos tirar, as pessoas puderem ligar a câmera, para nós poder estar tirando um print, uma foto aqui, para registrar esse evento. Opa, na hora. Como que eu faço aqui? Eu não estou vendo todo mundo. Pedir para as pessoas ligarem a câmera. Agora sim. Ih, mas tem tanta página aqui, vai conseguir... Aí você vai tirar de todas? Oi, gente! Ai, que gracinha! Adoro quando liga a câmera. Gente, muito obrigada pela presença, viu? Apesar de câmeras desligados e mutados, muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa amanhã, tá bom?